Mais uma terça-feira se achega e hoje fiz um pouquinho mais tarde. Meu dia foi longo hoje. Um pouquinho mais tarde só para casar com a nossa convidada de hoje, que é a agente de imigração Gláucia Sintra, da GC Migration. Facinho de lembrar, né? Gláucia Sintra, GC Migration. Vocês não são tão ruins de spelling assim, né? E ela vai trazer aqui, né, que eu tô super curioso de saber um aplicativo novo. E a galera, eu fiz um Reels hoje, a galera comentou assim, brasileiro é muito foda mesmo, né? Fazendo um aplicativo aí inovando, né? Fazendo um aplicativo inovador para ajudar nós mesmos, né? Então, muito bom. Sem mais enrolation, vou chamar ela aqui. GC Migration. Um prazer ter você aqui de novo. De novo. Não canso de trazer ela aqui. Olá! Eba! E aí, Olha, beleza? peraí, deixa eu arrumar aqui agora. Ah, tranquilo. Geringonça sempre complica às vezes. É tecnologia, né, meu filho? É. Eu no app e eu na tecnologia aqui. Só aparece metade de mim ou tá certo isso? Tá Você cortando um consegue? pouquinho da sua testa só. Agora não, né? Isso. Não, agora tá bom. Agora tá bom, peraí. Porque não tava. Testei antes, não tava, viu, gente? Não, esquenta não, tranquilo. Pronto. E aí, tudo certo? Galera já tá entrando aqui, já tem bastante gente. Galera, ao longo da live aqui, pode soltar comentário aí, pergunta que nós vamos aqui matar no peito e responder, né, Glaucia? Vambora. Exatamente. Eu quero que o povo conheça esse app que vai Isso aí. E voltando, ainda. diga. Você tá usando esse daqui? Ah, não, tá certo, tá certo. Eu falei, eu tô te escutando pelo telefone, mas não. Olha eu, né? Pronto, você me escuta? Escuto. Ah, beleza. Então tá tudo Beleza. certo. Então, ótimo. E aí, só Muito. conta rapidinho, basicamente, da onde que surgiu essa ideia desse aplicativo. Antes de mais nada, queria te agradecer. Eu sei que é um longo dia para você, para mim também. Olha, gente, depois daqui eu ainda tenho um cliente às 9 horas da noite. Eita. E fora, né? Lá do Brasil. Às vezes tem uns É, casos que precisa ficar até mais tarde mesmo. Então, eu isso. te agradeço, viu, Bernardo, de estar se disponibilizando aí a sua live para, né? Eu acho que vai ser legal para todo mundo. Com certeza. Mas eu sei que é longo o dia. Terminar às 9, ninguém É. merece, né? Mas eu tô aproveitando que minha esposa tá viajando. Beleza. Ninguém vai me bater hoje. Eu posso trabalhar até meia-noite. Eita, depois tem saidinha, então, ainda? Você tá em Não, tem Sydney, né? não. Não Tô. tem, não. É, Na live não pode falar isso, não. pode não, pode não. Certo, Bernardo. Olha, muito obrigada, viu, por estar Prazer. aqui. A Beleza. novidade, Bernardo, que eu tô para falar para todo mundo é que a gente já está no forno aí, tentando trabalhar já faz um ano. A ideia ocorreu no meio do Covid, lógico, né? Onde eu vi um monte de gente quebrando, um monte de empresa quebrando, porque não tinha funcionário, e ainda vejo, porque não tinha funcionário para trabalhar na empresa, e restaurantes fechando, e empregos críticos, que a gente sabe que tem muita gente aí procurando emprego, e eles não se encontravam. Então, quando você falou do Tinder, é bem essa ideia que eu tive mesmo. Eu fiquei com medo de você achar que eu tô brincando com o seu negócio, mas eu não consigo falar um vídeo de 1 minuto 100% sério. Que bom, né? Por isso que a gente se dá bem. É, Eu acho também que a vida tem que rir mesmo. é. Não, é essa a ideia mesmo que eu tive, gente. Eu falei assim, bom, a gente dá o match, né, toda hora aqui, ó, para trás, para frente, e acontece. E hoje em dia, vamos combinar que quem tá solteiro é a maneira de você encontrar mesmo, porque você vai nos bares, nos lugares, as pessoas não se conversam mais, né? Então, infelizmente, é a maneira que se encontra pra gente se conhecer, né? E aí eu falei, mas
ao mesmo está acontecendo entre as empresas e os candidatos que vêm até a mim para buscar consultas. E o sponsor, ele não é a única forma, mas durante o COVID, que foram aí 2 anos, né, que a gente ficou aí, o sponsor, ele foi a única alternativa para muita gente. Porque o Skilled Migration Program, que é aquele de pontuação, ficou totalmente parado, né? Nesse ano que passou aí, que terminou agora em 30 de junho, que a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ser. Essa é bem a verdade. A gente não sabe, porque Queensland abriu. Sim, abriu para todas as ocupações, ótimo, Queensland está on. Só que a gente ninguém recebeu um convite ainda, então... E aí, está acontecendo os convites Pois mesmo? é, Qual o número de vagas? A gente não sabe pois é. exatamente 2022, 2023, né? Diga aí. Pois é, e só um comentáriozinho. Quem que tá na Austrália nesses últimos 2 anos que nunca viu alguma empresa fechar, igual você falou, né? Algum restaurante que você gostava de ir fechou, ou no mínimo com uma plaquinha lá, já cansei de ver, eu já fiz até vídeo aqui, story, reels e tal, falando assim, tenha paciência com as poucas pessoas que estão trabalhando. Sim, muitos, muitos. E eu vi mesmo eu faço parte de um grupo de negócios de brasileiros, né? Aqui em Queensland, na verdade. É só Gold Coast, tem muitos negócios. Sei lá, eu acho que tá para mais de 80 agora. Só em Gold Coast, né? Não sei como é que é muito aí em Sydney. Mas eu vi empresas brasileiras, pequenas ou não, fechando, porque não tinha funcionário para atender naquele dia, porque não dava conta da demanda. E Uhum. aí chegando, tinha consulta, né, para as pessoas saberem, olha, como que eu faço para ficar na Austrália? E durante a consulta eu tinha essa reclamação do candidato. Mas não consigo entrar na minha indústria. E aí eu comecei, Bernardo, com duas indústrias muito importantes. Comecei com childcare e comecei com construção. Então eu tenho 2 recrutadores, por exemplo, que têm diversos centros, um só lida com childcare e o outro só lida com construção, engenharia, labor, tudo, né, relacionado à construção. E eles acreditam no trabalho do brasileiro. E os dois, eles vendem o produto, que é o candidato, né, para os seus clientes, que são as empresas, com sponsor já. Talvez porque a empresa esteja numa área regional mais remota e que não consegue manter o funcionário se não der sponsor. E às vezes, em empresas de construção, até em Sydney, viu, Bernardo? Que gostava muito do candidato, da pessoa que trabalha, do trabalhador, né? Do brasileiro ou não, né? Não só brasileiros eu lido. Uhum. Mas que a pessoa não tinha mais como ficar na Austrália. E aí estava aí num visto de Covid, que não sabia o que ia fazer depois. Ou seja, para muitos, essa foi uma opção muito válida, né? Durante o Uhum. Covid. E aí eu falei, a gente precisa bolar isso, porque, gente, não existe. Não existe ninguém que faz isso ainda. Pois Existe é, e realmente não existe ninguém que faz isso, e é meio que óbvio, né? Tem gente de um lado e tem gente do outro. Tipo assim, tem gente que é tipo um Mercado Livre, né? Tem gente querendo comprar, tem gente querendo vender. É só botar um só na frente do outro. juntar. Né? Marketplace, né, do Facebook, que é onde junta. Isso, Tem, isso. tem algumas agências de imigração, eles colocam as vagas no próprio website. Mas é difícil porque você acaba não sabendo, você tem que fazer uma consulta com aquele agente de imigração, fica no poder das mãos do agente de imigração. E eu acho isso uma certa. Não, não sacanagem, mas um certo monopólio, né? Talvez um freio, né? Bota um freio. Um bloqueamento, né, da pessoa Uhum. realmente alcançar aquele emprego. Até porque, Bernardo, vamos combinar que muitas vezes o empregador ele precisa testar primeiro, né? Ele precisa saber se você trabalha bem, se você que nem namoro mesmo, gente, é que nem Tinder, precisa primeiro sair para tomar um café, né? Aí sair de novo. É só na terceira, quarta vez você vai achar que pode ser que tem alguma coisa que eu posso fazer aqui, né? Então Uhum. a ideia veio o app.
E aí, e aí, por enquanto, o app tem o nome da minha agência, né? Da DC Uhum. Migration. O app, ele não tem a intenção de fazer um lock, né? Ele não tem a intenção de bloquear o candidato a fazer um sponsor, ou o empregador a dar um sponsor, ou aí eu tenho que fazer o sponsorship. Ele é totalmente liberado. Então, por favor, quem está assistindo aqui, baixem o app que ainda está em teste, totalmente em teste. Tem vários erros que a gente já viu e que está trabalhando neles. Gente, app não é fácil de fazer, viu? Vou te falar. Demorou um ano para fazer isso. É. E, e, olha, vários ajustes ao longo desse ano aí. Então, é para baixar mesmo, tentar fazer sua inscrição, seu registro. Tem algumas coisas que as pessoas já vão falar e que já estão escritas lá para sair uma nova versão já a semana que vem. Então, baixa agora, na semana que vem dá um update no app e eu acho que vai valer a pena. Pô, top. Então eu vou falar de novo aqui, galera. Ah, e onde que baixa? Pode baixar no Samsung e no Apple? Isso. Então, eu esperei estar disponível no Apple, porque, bom, eu tenho Apple, né, só para começar, e muita gente tem Apple, né? Hoje não é só, lógico, mas está disponível no Google Store e está disponível na Apple Store. É gratuito, Uhum. chama GCGC Migration App. E você pode baixar gratuitamente e colocar lá o seu registro. Aí E detalhe, tem que ter algum pré-requisito para fazer esse registro? Ou tem que subir algum documento, alguma coisa assim? então, qual que é a ideia, né, Bernardo? É a gente saber se está elegível para ser sponsorado, certo? Porque muita gente, é a segunda coisa que eu mais escutei, né? Primeira é, como que eu chego? Porque eu não consigo emprego, eu estou nessa indústria, né? Eu estou trabalhando de cleaning, mas não é por opção, não é porque eu quero, é porque realmente não tem opção. Bom, e a Uhum. segunda coisa é como que eu. Pera, que eu perdi a linha. Então, a primeira coisa é como que eu consigo encontrar um emprego. Depois estou elegível ou não estou? Meu empregador me falou que quer me sponsorar. Ai, Glaucia, já comecei lá e já faz um mês. Meu empregador chegou em mim, porque muita gente hoje, muita empresa hoje já sabe do sponsor, né? Então, eles já se aproximam do empregado, né, do funcionário, e falam, olha, qual que é o seu visto? Já está todo mundo muito esperto, muito diferente do que na minha época. É. E ele tem que estar elegível para ser sponsorado primeiro, porque não é todo mundo que pode. Tem requerimentos, né? E aí ele Uhum. fala, nossa, claro, se empolga todo, paga uma consulta, o que eu não quero ter que a pessoa pagar uma consulta para ele chegar lá e falar, ai, amigo, você não tem É, o que entendi. precisa, né? Então já vai servir como um filtro. Exato. E o empregador também. Então, a empresa, para ela poder se registrar nesse app, ele tem que passar por um filtro. Quantos anos de empresa, quantos anos a empresa está operando? Quantos funcionários tem a empresa? Que mais que tem de pergunta lá? Qual que é o faturamento da empresa? Uma média de faturamento. A gente tem como ter uma ideia se a empresa pode estar elegível ou não. Lógico que Uhum. depois ter uma investigação mais a fundo, né? Porque a pessoa pode responder qualquer coisa ali também, né? Lógico que não precisa ter nenhuma prova, mas dá para ter uma ideia. E o candidato também. Quanto de inglês que você tem? Você tem experiência? Você tem qualificação? Você já fez o seu Skills Assessment? Né? Você estudou na Austrália, não estudou, sua qualificação é bacharelado, mas bacharelado são quantos anos, né? Tem todo um filtro. E aí, o mais interessante é que as pessoas acham que tem um sponsor só, né? Ah, Uhum. só que não, né? Tem vários tipos de sponsor. Tem o visto específico para as áreas regionais. Tem o visto que é um sponsorship que te dá direito à rota para permanência. Tem o visto que você pode aplicar em Sydney e que
com menos requerimentos, que não te dá a rota para permanência. Tem um visto de treinamento, tem um visto short term, ou seja, só 6 meses. Se você é da área de entretenimento, também tem outro tipo de sponsor. E aí ele vai aparecer lá, você está elegível para tais vistos de sponsor. E aí você coloca o seu currículo, coloca todo o seu registro, e a empresa também vai fazer isso. A ideia, gente, é popular esse app, o máximo que a gente conseguir. Esse app não é para mim, porque vai estar na mão do povo, vai estar na mão do candidato e vai estar na mão da empresa. E a empresa vai saber o que é um sponsor. Por quê? Porque lá vai ter vídeo meu explicando sobre sponsorship. Vai ter vídeo meu falando por que você não está. Então, o que você deve fazer para isso? E se você está elegível, então o que você deve fazer também? Ó, E, e não tem um lock, entendeu? Não existe um, ai, tá, deu match. Vamos supor, né? Eu sou lá um civil engineer e tem lá uma empresa buscando um civil engineer exatamente que nem eu. Eles estão querendo dar um sponsor. Eles vão fazer o quê? Eles vão entrar em contato com você diretamente. Eu não entro no jogo. E você vai ser entrevistado. Tem lá alguns parceiros que vai ser colocado, ainda é, não tem. não, então, só um detalhe, né? Você entrou no jogo porque você que trouxe os recrutadores, né? Então, os recrutadores... Ah, diga. Eles podem me escolher, né? Ou não. Se eles não quiserem me escolher, não tem importância, não. É, Não, o... eu tô falando assim, os recrutadores, Uhum, eles, na verdade, ó, o aplicativo, de um lado, vai ter os candidatos, nós brasileiros, né? Um isso, monte de candidato. Que depois dessa isso. live aqui vai povoar o seu aplicativo, né? Deus quiser. E do outro lado, tem recrutadores, aqueles recrutadores profissionais, ou é diretamente a empresa ou os dois? Eu vou colocar ali diretamente a empresa ou somente aqueles recrutadores que são especializados em uma indústria só. Então, eu não vou ter, assim, por exemplo, sei lá, um headhunter que vai colocar Ah, lá suas vagas. Ele não pode abrir o nome da empresa. A entendi. empresa, ela tem que falar. Porque por quem a pessoa vai ser contratada, né? Entrevistada inicialmente. Se é o recrutador especializado naquela indústria que vai entrevistar primeiro o candidato, ok. Ele não vai colocar o nome da empresa dele de recrutamento, ele vai colocar o nome da empresa para a qual ele precisa o candidato. Então Entendi. você vai ter acesso direto a essas vagas. Essa é a ideia. E, obviamente, depois que você começar a trabalhar lá, se você quiser ser sponsorado e quiser entrar em contato com a gente para que a gente possa te explicar quais são os passos, quais os valores, se você quiser fazer com a gente, estamos aí, né? Mas a ideia não é fazer um lock, não é monopólio, é realmente, por enquanto, um presente mesmo. E vai ser por um bom tempo, até todo mundo está bem acostumado com esse app. Legal, massa. Então, vamos supor, algum empregador que você talvez nem conheça pode chegar nesse aplicativo e ver lá os candidatos. Pode. Mas ele tem que ser Entendi. registrado. Tem que ser registrado aonde? Tem que se registrar no app. Ah, sim, isso. Beleza. Então, de alguma forma, vai ter algum contato com você para chegar no app, né? Não, não. O empregador ele tem acesso ao registro para saber o filtro dele. Ah, sim. Entendi. Beleza. Não E passa. tem só um comentário do Rafael aqui, ó. Muito cuidado com o sponsorship. Tenha certeza de que está fazendo, do que está fazendo, pois estará nas mãos de uma empresa por no mínimo 4 anos. E o Rafael tem razão, né? Porque não é ficar caçando o sponsor a qualquer custo, né? Sim, também Mas só um concordo. comentário na frase dele. É obrigatoriamente por no mínimo 4 anos ou tem variações de 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos? Se você quiser uma rota para permanência, você tem que ficar com a empresa por pelo menos 3 anos. Né? Agora, 3. concordo, viu, Rafael? E eu sempre falo isso aqui. É mais
você querer a empresa do que a empresa te querer. Então, é mais uma entrevista. Você é que, por isso que você tem que entrar em contato com a empresa mesmo. Ir lá trabalhar, para ver se você gosta desse trabalho. Se, né, se o empregador te trata bem, te paga bem, te dá todos os breaks necessários que você tem que ter. Porque você já vai... gente, é literalmente que nem relacionamento. Eu comparo muito com o Partner Visa. Porque o peso nas costas é o mesmo quando você recebe o sponsorship, né? Agora eu vou ter que ficar aqui. Sim, e aí tem uma outra aqui falando do 186. Tem um sponsor que já é direto permanência, o que é um pouco mais difícil de você ganhar. Mas por que não? Se você é um profissional super qualificado, que a empresa sabe que se investir em você... Primeiro, você vai querer trabalhar lá, porque a empresa é boa, você vai precisar de um emprego mesmo. Segundo, te trata bem, te paga bem. Quer dizer, por que não? Ele vai te dar um sponsor permanente também. E eu fui sponsorada há 20 anos atrás, por isso eu acredito no sponsor. Eu fiquei com a empresa 9 anos. Uma empresa fantástica. Mesmo depois que ter acabado o prazo mínimo, você continuou. Tá vendo? Esse é o sponsor dos sonhos, né? Que não é acabou e vazou, né? E acontece muito, viu? Acontece bastante. Porque a gente fica tão grata. E se você ganha bem, salário de mercado, para que você vai sair? Você já conhece o seu trabalho, você, né? Você já sabe como lidar. Eu fui tradutora, né? Então eu fui sponsorada como tradutora aqui, lá 20 anos atrás, né? E acabei ficando com a empresa até eu me tornar agente de imigração. Então, eu acredito no sponsor, eu acho que ele pode sim dar certo, mas eu acho que o Rafael tá super certo, tem que tomar cuidado. E por isso que você que tem que escolher, não é a empresa, não é o agente, né? É meio por... Inclusive agora eu tenho ido às vezes eu tenho ido em eventos presenciais, que agora a gente pode, né? E aí a galera da engenharia tá falando que o LinkedIn tá fechado, não tô procurando vaga e a própria empresa já aborda assim que a gente tem vaga e se você precisar a gente te dá o sponsor. Ele já chega oferecendo, né? É, é, Então tá no momento bom da gente poder escolher, né? é um caminho. E a gente tem que avaliar meio que mais ou menos da mesma forma que foi avaliado quando você veio para cá. Como que eu vou estar daqui a 3 anos se eu não tiver o sponsor? E como que eu vou estar daqui a 3 anos se eu ganhar esse sponsor e a empresa for boa para mim? Então tá, putz, não tenho inglês ainda. Vai demorar quantos anos para eu conseguir tirar o 79 em todas as bandas? Para eu conseguir, talvez, ser convidado pelo governo, né? É Estudando, né? exatamente isso que eu falo. Você tocou num ponto, deixa eu só fazer um comentário. É exatamente isso que eu falo. Quando eu estava também buscando minha residência permanente, eu Ah, tinha o meu plano A que eu gostaria de seguir, mas eu pensava em alguns planos B também, porque às vezes você fica batendo cabeça num plano só, né? O importante é ramificar. Eu tinha na minha sim. cabeça que eu me dei um prazo até, eu lembro certinho, até janeiro de 2019, até dia 31 de janeiro. Se eu não fosse convidado pelo governo, eu ia lá para Darwin. Na época, eles estavam dando até dinheiro para quem fosse mudar para lá. Eu lembro disso, é isso mesmo, em 2019. É, Foi até um é. boato, não sei se você descobriu isso depois, do Foi boato? dinheiro. Então, na verdade, o dinheiro, na verdade, eles estavam dando, mas o dinheiro era para australianos, cidadão, não era para imigrante que não tinha visto ainda. Não era para... Então quase que eu fui uma pessoa enganada. Foi. É, Mas também não significa que lá em Darwin você ia ser convidado. Porque eu tive clientes que foram para lá e que não conseguiram. entendi. Eu acho É, que às é vezes mas é pena, né? é, Mas é porque a mensagem que eu queria passar é que eu já tinha colocado na cabeça. Se precisar, eu vou, né? é, Que é uma coisa assim, não tem só um caminho, né? Enquanto você tenta o sponsor, né?
você pode ir tentando a sua nota no PTI, igual você falou, né? Pra você ganhar mais pontos, pra você ser chamado sozinho, que é o melhor caso, né? O melhor é ter plano A, plano B e pegar, ó, o mais rápido possível. É. Agora, antes de eu fazer mais uma pergunta para você, só vou falar para a galera aqui, ó. Galera que está assistindo, manda aqui no chat, manda aqui nos comentários. Se você está procurando sponsor, manda assim, tô procurando sponsor. E se você tem alguma dúvida, ou qual que é a sua situação, manda aí para a gente trocar ideia, né? A gente vê se a gente consegue destravar alguém aqui. Tem E uma uma pergunta pergunta. para você, Glaucio. Diga, Diga, Val. qual? Não, tem uma Pode ler. pergunta que a gente pode responder depois. Mas diga você primeiro. Não tem? Vamos supor que eu estou procurando o sponsor, certo? Eu vou baixar o seu aplicativo e esse pode ser o meu checklist também, né? Isso que eu vou preencher lá no formulário, por exemplo, você Uhum. já falou ali, uma das perguntas vai ser, você tem skill assessment? Eu falo assim, ainda não fiz, né? Não fiz. Então Ou o que que... vai servir como uma... Tem gente que não sabe o que que é Isso, ainda. isso. Então serve como isso também, né? Pra você já se ligar que às vezes você está procurando e você não está nem com o seu para-casa feito, né? Sim, sim. Porque o meu intuito, viu, Bernardo, não é ter clientes que, que não têm esse básico ainda. Porque esse básico ele deveria já estar disponível para todo mundo saber, né? A minha ideia de consulta é aquela pessoa que já tem uma base e fala, bom, então vem aqui me ajudar a traçar uma estratégia para eu alcançar o meu objetivo daqui X anos. E aí a Uhum. gente vai junto. Mas não explicar o que é o sponsor, quais são os básicos para que você seja sponsorado. Isso devia estar disponível já para todo mundo tinha que estar sabendo. Então, eu acho que vai ajudar muita gente a se instruir a respeito disso, né, do sponsor. E quando o empregador chegar para você e falar, olha, mas qualquer coisa eu te sponsoro, viu? E você é, por exemplo, veterinário, só que trabalha numa empresa de, sei lá, como fita, uma empresa para encaixar pneus e tal. Fita, né? Em geral. Aí o empregador fala, não, mas pode deixar que eu te sponsoro. Aí você fala, nossa, eu tô feito. Me dói o coração de ver isso, porque, não, amigo, você não pode, porque primeiro está em Sydney. Tá, então vamos ver qual que é a ocupação que se encaixa. O que você estudou? Qual que é a sua experiência? Quanto de inglês você tem? Você tem um skills assessment, né? Tem várias lacunas aí a se preencher. Que coisa, eu nunca tinha pensado nisso. É mesmo? Do empregador ficar ganhando tempo, né? Fala assim, não, pode deixar, e a pessoa acha que está no caminho certo, sendo que nem é possível esse match que a gente está falando, né? Muito importante essa luz, né? Que você já sabe que você está nadando na direção errada, né? Sim, sim. Às vezes Mas até o empregador sabe, né? Ele não vou colocar maldade no empregador, não, né? Às vezes ele acha que vai dar certo mesmo, só que nunca procurou saber, né? E muito empregador, ele se surpreende quando eu falo que precisa, olha, infelizmente, você precisa nominá-lo em uma ocupação que se encontra na lista. Aí ele fala, ué, mas não posso pegar um cleaner e sponsorar? Não, amigo, não está na lista o cleaner, infelizmente. Não vai estar É. aqui. Também, assim, eu ainda não coloquei lá, mas uma parte que eu quero também dar luz, que ainda é como se fosse um question mark, vai, para muita gente. É o Dama, né? Lá para cima é um sponsor o Dama. E o que é o Dama, né? Lá em Far North Queensland, para cima de Townsville, quais são as ocupações? Eu posso ser sponsorada no Dama, né? Então, o que eu O que que é o preciso? dama? O que que é o dama? É o mesmo visto. É o 482 Sponsorship, é o TSS. É o Hum, mesmo, só que ele é feito de um jeito diferente. Ele é feito de hum. um
diferente porque foi um acordo do governo federal com aquela região local e as ocupações são completamente diferentes. Por exemplo, lá em Far North Queensland tem a profissão de barista, que faz café Na lista. na lista, para ser sponsorado. Então lá dá, aqui não. Entendi. Entendi. Tem que ter experiência? Tem, mas a experiência também é bem reduzida. Então, ou você tem um certificado 3, ou você tem um ano de experiência. E para cada ocupação tem um requerimento diferente. Entendi. Então, né? Que eu já fiz uma meia dúzia de café aí, ó. Ninguém reclamou, mas eu não consigo fazer as florzinhas, não. Rapaz, a flor é difícil, né? E aquele monte de É coração difícil. que eles fazem lá, né? É Só bonito, com... né? E perguntas. Aqui, ó. O G Guarda. Glaucio, queria te perguntar uma coisa. No app vai ter as dicas para as empresas que querem aplicar o sponsor? Terá dica. Ó, primeira pergunta. Vai ter, ó, no app, vai ter as dicas para as empresas que querem aplicar o sponsor? Vai ter o filtro, né? Então, a empresa vai saber se pode sponsorar ou não. E vai ter uma sessão, vai ter não, gente, desculpa, tem. Não é que vai ter, não. Ainda tô acostumada a falar que vai ter, porque a gente ficou tanto tempo construindo esse negócio que, que tem, gente, não é que vai ter, não. Tem lá uma sessão de vídeos e que a gente está tentando colocar os vídeos ainda, tá correndo contra o tempo. Até assim, tem muita gente que falou para mim, não fala ainda porque não tá pronto. Tá pronto, tá lá. O povo tem que entrar lá para testar, né? Na verdade, a gente está fazendo teste público agora. Foi o teste interno, mas tem muita coisa que passa, né? E muita coisa que para mim, às vezes, não dá o erro e para a vizinha dá. Né? Então tem que testar mesmo. Mas vai ter uma sessão lá de vídeos. E nesse vídeo eu vou explicar o que é o sponsor, se você pode sponsorar, por que você está fazendo esse filtro, né? Todas as necessidades deles e os requerimentos. Então, Então, vou até além. Eu tinha falado de checklist, é um estudo mesmo, né? É um, igual você está querendo, é a sua intenção mesmo, né? Compilar a informação, né? é, é. Muito bom. Porque eu acho que o visto de sponsor ele não é um visto fácil de se fazer, né? Então, eu não sugiro, não, que alguém vá lá e faça seu próprio nomination, por exemplo. A chance de dar errado é 95% de chance. E a empresa pode ter feito o sponsor já, pode ter feito a nomination. Gente, não é simples. Então, assim, não é querendo botar medo, não. É realmente um visto complicado. Não é como o visto de estudante ou o 408 Covid Visa, que é um formulário simples, né? Não. Então, e Inclusive, aí, inclusive eu tenho um aluno que a empresa errou em algum documento que eu não sei, erro bobo assim, sabe? Atrasou e ele ficou na corda bamba porque o visto dele ia expirar. Ele estava contando com o negócio, teve que fazer maior rebuliço por causa provavelmente ingenuidade ou falta de informação da empresa, né? Que não é, igual você falou, não é preencher um formulário e subir um documento, né? não é. Realmente. E a segunda metade da pergunta dele é: terá dicas de em quais locais a empresa pode abrir as vagas, por exemplo? Deve ser de regional que ele está perguntando, né? Se é em área regional ou se é em área urbana. Não sei se vai ter, porque não dá realmente para colocar todas as informações lá, né? Não sei se vai ter essa informação esmiuçada, entende? Eu acho que vai ter, não, né, gente? Desculpa, olha de novo. Tem. Não sei se tem lá a resposta para todas as perguntas que a empresa tiver. Mas aí, pelo menos, é assim: a empresa tem o básico, sabe do básico. Tem que estar operando há 12 meses, tem que ter uma ocupação lá na lista, né, de Skilled Occupation List. A pessoa tem que ter uma experiência, quer dizer, não pode ser qualquer um. Então, vai ter o básico e a empresa pode entrar em contato comigo, que eu vou instruir. A ideia é eu instruir.
mesmo. Uhum, Para que, entendi. obviamente, Então, eu quero mais sponsors, obviamente. Eu tenho um negócio, né? Então, óbvio, se eles quiserem vir fazer comigo, tenho experiência e vou saber fazer coisa da forma que se deve. Porém, não necessariamente, né? Essa é a ideia. entendi. E detalhe, então vai, igual a gente falou, de checklist, mais um material de estudo mesmo para os candidatos aprenderem sobre visto, sobre o sponsor, né? E também tem do lado da empresa, você dando instrução para a empresa? Também tem essa parte? Tem. Nos vídeos. Tem. Entendi, legal. Araújo, Davi, até que idade eu consigo pegar o sponsor? 45, eu já ia te perguntar isso, Glaucio. Porque eu fiquei É, sabendo domingo, numa festa junina que teve aqui de brasileiro, que é, teve uma aberturinha sobre os 45 anos. mais ou menos, né? Mais ou Hum, menos. Existiu entendi. mesmo. Em abril, teve uma nova lei que foi lançada do 186, mas só no transition. Então, se a pessoa já estava no 482, né? Seja ele aquele do short term, que tem as duas faixas, né? Short term, que pode ser aplicado por 2 anos só e não tem a rota, e Uhum, o, né? Então, seja uma ou outra, se a pessoa tivesse mais de 45 anos antes de abril, não podia mais ter o permanente, né? Ele tinha que ficar renovando o temporário. Mas uhum. agora, em abril, eles colocaram o seguinte: amigo, se você aguentou a barra aqui na Austrália em 2020 e 2021, a gente vai te dar um presentinho. Porque se você tem mais de 45 anos, você vai conseguir fazer a sua transição do 482 para o 186. Mas direto não dá para fazer, não. Direto Entendi. não. Então a pessoa já tem que estar no processo, né? Que é novamente, acho que a gente às vezes fica repetitivo, mas eu não canso de falar, você também não deve cansar de falar, né? Para não deixar as coisas para a última hora, né? Porque de repente vem uma novidade, abre a janela, puf, abriu. Ah, mas abriu só para quem já tá com o peito É, na prancha, né? é, Se você esperar a janela abrir, fala assim, ah, legal, vou começar. Aí aí eles perdeu mesmos já filtram, né? a Eles mesmos onda. já filtram. É. Né? Isso mesmo. E essa lei, gente, ela tem data para terminar, tá? Que é 2024. Então, quem colocou essa data não foi a legislação, quem colocou a data foi o Departamento de Imigração, o que significa que não se encontra na legislação uma data de término. Porém, ela pode ser cessada em 2024 mesmo. Talvez ela possa ser estendida, mas aí a gente só vai saber lá na frente. Eu acho que vai Exato. depender da economia, né, do país, de como que vai estar. Isso. É outra coisa que eu falo também. Não gosto de ficar tendo lado político, não, sabe? Eu sou neutro, né? Eu confio em mim mesmo. Também. Mas o governo, com essas medidas, né, esses incentivos ou benefícios ou facilidades, não quer dizer que eles estão bonzinhos, não. Falam assim, ah, vou cuidar dos meus imigrantes, né? Vai nadar, que eu tomo visto permanente de graça para todo mundo. É porque eles estão precisando, Sim, né? Para sim. o país mesmo, eles estão pensando na economia do país, né? A partir do momento que a economia voltar e ter imigrante, que começar a normalizar as coisas, a torneira vai fechar de novo, né? Não é porque eles, aí também tem o outro lado, né? Não é porque eles são maldosos, né? Não, É só porque é igual o dólar, né? Sobe e desce, né? Então a gente tem é, que aproveitar. é. Na verdade, tá um pampeiro, viu, Bernardo? Vou te falar, o Departamento de Imigração não sabe para onde que apaga o fogo primeiro. Porque na época do Covid, muitas pessoas que trabalhavam mesmo no Departamento de Imigração foram demitidas, voltaram para os seus países, né? Muitos eram imigrantes. E aí, o que aconteceu? Eles conseguiram lidar com o Departamento de Imigração com baixa de funcionários naquela época. Agora, todo mundo está aplicando de fora, de dentro, de todos os lugares, né? Para todos os vistos, não só sponsor. O Departamento de Imigração não está dando conta. Então, o 482, que era o chip, né? Que era um visto que era decidido em 2 semanas.
Eu já recebi 482 em 24 horas. 24 horas ele foi aprovado. Todas as 3 etapas foi tudo aprovado. Tá demorando agora de 6 a 8 meses. É uma pena. E aí, o que a nossa querida ministra, né, do Departamento de Imigração disse recentemente? A gente vai começar a processar, gente, todos os vistos de fora primeiro. Porque eu preciso de gente aqui dentro para trabalhar. Entendi. Mais um negócio, né? Que é o interesse deles, né? É. Então, eles estão dando prioridade para quem está aplicando sponsor de fora e não de dentro. E, portanto, tá uma fila assim gigante. Eu não sei como é que eles vão fazer para lidar com isso, sim, juro. São milhões de vidas. É. Vamos ver, né? Mas de novo, né? Às vezes a gente fica falando repetitivo, né? Igual essa janela dos 45 anos que abriu por 2 anos. Se você for começar o processo, em 2 anos talvez você não consiga aproveitar a janela, né? Não dá. Então, não- Se você entrar agora, não dá tempo. Você tem que ficar com a empresa 3 anos. aí, tá vendo? Então, É isso aí. Beleza. Agora, a Diana Cakes. Qual é a nota e experiência para chefe nessa região? Qual região, Diana? Nessa região, na regional, será? deve ser, né, nessa regional, talvez. Acho que ela tinha perguntado também do 408, então eu vou só responder isso, porque eu acho que tem uma outra pergunta do 408 aí. Gente, 408 continua, tá? Terminou, não. Eu até 408 é o do Covid. 408 do Covid, isso, Covid Visa. Isso. Eu quase que apostei que ele ia terminar em, em julho agora. Apostei lá no início do ano, né, em fevereiro. Aí depois quase que apostei agora em julho, mas graças a Deus não perdi dinheiro, porque não tinha perdido. Ele continua, não tem data para término. Eles criaram uma nova desculpa, né? Vamos falar isso. Desculpa mesmo pro Covid Visa, que agora não é mais Covid, é, Pandemic Recovery, Economy Recovery. Então é para recuperar a economia mesmo, esse visto. Então está continuando. E aí que ele comeu. Que ele comentou, entendi. E aí, respondendo a outra pergunta da Diana, qual que era mesmo? Se tinha data? Da região que eu comentei, será que é Darwin? Deixa eu ver aqui, ó. Ela colocou Você tá aqui. olhando a da Diana? Eu não consigo ver as perguntas. Diana, não tem problema não. Diana, só manda aí, qual que é a região que você perguntou? Sua pergunta foi assim, ó. Qual é a nota e experiência para chefe? Primeira pergunta, Glaucio. Tem diferença se é regional ou se não é regional? Para Então, a quantidade de experiência que um chefe de cozinha tem que ter? Uma chefe de ah, cozinha tem que ter? eu acho que é do Dama, que a Gláucia comentou. O Dama, né, Diana? Então, vamos lá. A nota. Não existe a nota, né? Porque o que existe é a nota de inglês para todos os vistos de sponsor. 482. Aí a nota de inglês para o 494 tem a nota do visto, não da região. Porque esse é um visto do empregador e depende do visto. Então, tem uma nota de inglês do visto 494, que é 6. O 494 só serve para a área regional. Mas, veja, você pode aplicar para o 494 se você tem uma ocupação na lista short term. Se você tem uma lista que é chefe de cozinha, uma ocupação que é chefe de cozinha, por exemplo, ela está na lista medium and long term. Então, você não vai pelo 494, você vai pelo 482, mesmo que você esteja numa regional, entende? Porque o que vai depender, primeiro, é a sua ocupação, para delimitar qual que é o visto para onde você vai, né? E aí, óbvio, se você está numa área regional e você tem uma ocupação que está na short term, aí vai ser 494. Se você está em Sydney e tem uma ocupação na short term, aí você não tem uma via para permanência. Você só tem o 482, mas só por 2 anos.
Será que ficou claro isso? Não ficou? É, eu acho que ficou um pouquinho complexo, mas É verdade. eu captei, eu captei. Captei mais ou menos, tô brincando. Porque é complexo. O que ela está falando é o Dama. O Dama é o mesmo visto, mas com uma flexibilização nessas regras. Então, tem ocupação no Dama, Diana, que aceita uma flexibilização no inglês, que ao invés de 5, você pode tirar 4, 4,5. Depende da ocupação, viu? A Entendi. nota E a quantidade de experiência muda? 1 ou 2 anos de experiência, por exemplo? muda. No Dama vai mudar dependendo da ocupação. Então, sabe por quê? Lá no Dama de Far North Queensland, não quero complicar muito, mas só para dar uma ideia. Tem, por exemplo, barista, né? O barista, eles colocaram o barista num grupo que se chama Grupo 8. O Grupo 8 precisa de tal qualificação, tal experiência. Né? Aí tem a ocupação lá de chefe de cozinha. O chefe de cozinha está no Grupo 2. O grupo 2 precisa de tal experiência, tal qualificação, que é diferente do 482, que é o sponsorship normal, que é para Sydney, para as cidades grandes, ou até para as áreas regionais, se você é chefe de cozinha, né? Entendi. Entendi. Fiz a Entendi. prova, tirei 3 na geral. Fez a prova de IELTS, será, Diana? Aí é com o Bernardo. Bernardo, como que ela me tira 3? Foi você. É, eu imagino, ó, primeira coisa, o nervosismo, né? Talvez impactou. Segundo, a coisa com relação ao microfone, né? De tecnologia e tal, que às vezes você está falando com a parede, né? E não pode. E o último, que é a minha bandeira maior, né? É de ir na prova sem saber o passo a passo, né? E eu já fiz isso, quem nunca fez isso, né? Mas não é Hum. assim que eu aconselho, não é assim que você vai ficar livre da prova rápido, né? Por isso Mas que a minha olha, maior bandeira. Hum, ela falou aqui que é o PTI. O PTI é 30, não é isso? é 36, a nota 4. 5. Nota 5. 36. E 30 é 4,5, né? Deve ser por aí. 30, Diana, já é suficiente lá para cima, para o Dama. Beleza. Jóia. Não E foi? na minha lista aqui, ó, Catita mandou. Skill Assessment. Pode ter mais de um de diferentes áreas? Por exemplo, IT e Hospitality. No app? É Ela isso? não mandou no app, mas por exemplo, no app. Primeiro Não, exemplo. vai Pode ter pôr? variações. Vai ter hospitality, vai ter IT, vai ter engenheiro, vai ter customer service, vai ter marketing, vai ter Isso. o Então, que for. ótimo. Então, no aplicativo não tem problema. Agora, e na vida real? Você não tem problema, né? Até porque não vai ser o mesmo órgão Sim, que entendi. vai. Pode ter, você pode ter 2 ocupações. Aliás, você pode ser um perito em TI e estar aqui na Austrália há 5 anos trabalhando como barista. Vamos pegar esse exemplo de novo. E aí você pode estar elegível lá para o Dama de barista ou em áreas normais como TI, se você conseguir ser reconhecido pela. Inclusive, essa estratégia, né, da Catita, agrega com a gente de ter um plano B, né? Você não precisa ter só um plano A, você vai nos dois. Se você gosta das duas áreas, né, vai com tudo nas duas áreas. Aqui chamar primeiro, você tá dentro, né? É, é isso mesmo. Ó, O Rafael, vídeo de Covid ainda tá conseguindo tirar, tá, né? sim. O que você ia falar? Para falar. Rafael colocou uma aqui. Estou em Canberra, sou Renda. Espera aí que eu não consigo ler tudo. Lê aí para mim.
Não Ó, pela consigo. minha ordem aqui, eu tô no Araújo Davi, que tá no 408, beleza? A gente já falou, né? Eita. Agora que eu vi onde você tava. Neville, daqui a pouco a gente chega nesse que você falou. Neville, como está a área de childcare nas regionais? Eu pego o diploma em setembro. Então, você, né, Evelyn, você está um pouquinho longe ainda. Porque você tem que pegar o 485. Porque Isso. mesmo nas áreas regionais, o que acontece é que você está elegível para o Group Leader, né? Se não for dama, é Group Leader. E então você precisa de 1 ano de experiência depois da sua qualificação como Group Leader. Só que o visto, que é o da área regional, ele pede 3 anos. Não precisa ser depois da qualificação, mas ele pede 3 anos full time em ocupações relacionadas. Então, vai aceitar assistente, vai aceitar outras, né, um pouco mais baixo do que group leader, mas precisa de 3 anos full time. Então, você tem que ver qual que chega primeiro, né? Se você Uhum. trabalhou o tempo todo que você estudou, por exemplo, nesse tempo aí de COVID que você pôde trabalhar período integral, beleza, você vai terminar 1 ano depois da qualificação, você vai ter o Skills Assessment de Group Leader e você vai ter os 3 anos de experiência. Inglês é 50, viu, no PTE. Então, Isso, 50 no PTI, os 6 no IELTS. Esse detalhe. Planejamento para esse ano, da Neville, né? Formar em setembro mesmo, ou antes, se ela conseguir, e aplicar para o Graduate. Esse que é o ah, passo dela, né? com certeza. Depois que ela vai Sim, tentar aí essas duas formas que você explicou agora, não foi? é isso. Mas o Graduate já vai dar um fôlego para ela, né? Já vai conseguir respirar aí por 2 anos, né? 1 ou 2 anos, né? Isso, 2 anos. Pegando mais experiência ainda, ganhando uma grana, né? E aí Hum, sim vai pro próximo nível, né? Não seria isso? é isso mesmo. Bernardo, você já tá bom para eu te contratar, hein? É, aqui, Tá. galera, estamos caminhando pro final que eu prometi para Glaucia que eu ia terminar às 9, hein? Então, 5 minutinhos de pergunta. Vamos lá, rapidinho. Papum, papum. Nathan, quanto tempo eu preciso esperar para pegar o PE, o visto permanente, né? No visto 186. O visto 186 já é, ou não? É, isso aí, Bernardo. Tá contratado, rapaz. Você já É, pode. já tá livre. O Nathan já tá livre. Se você pegar o 86, que inclusive foi o que você falou, né, Glaucia? Que ele é o mais difícil. Por isso que ele é o melhor, né? Ele mais Ou difícil. O empregador ele quer ficar com você, né? Durante os 3 anos aí. E ele sabe que se ele te dá um 86, na hora que o 86 é aprovado, você pode você pode hand. voar se você quiser, né? Se você quiser. Mas tá demorando, viu? Tá demorando. Olha, tenho gente esperando aí há mais de 8 meses no 186. É, Tenha é. paciência. Detalhe do 86 quando você pegar ele, 1 ano você aplica para cidadania. Que é Se se você você. tiver morado aqui 4 anos, né? Isso. Errei. Errei. Não, é. Completei. Tô ficando bom no negócio. É agora que chegou na do Rafael, de Canberra, não é? Diga. Canberra. Sou Também. render, está na lista, tenho 3 anos de experiência. Qual nota eu preciso no PTI para aplicar para residência direto? Não é pelo sponsor, então, que ele está falando? Residência, Ó, residência. é porque tá na lista, né? Então deve ser skilled. É. Aí vai depender da pontuação dele, né, Bernardo? Porque aí vai contar quantos anos ele tem, se ele estudou aqui na Austrália, se ele é solteiro, se ele é casado, se ele for casado, se ela tem também um Skills Assessment, se ele fez bacharel lá no Brasil, se ele fez o NAT, qual que é a nota do inglês que ele É, vai. Então vai isso. depender da lista de Duas Cambridge. coisinhas. Isso, duas coisinhas para você fazer, Rafa. Points test, né? Saber quantos pontos você consegue ou você vai conseguir e quantos pontos que chamam nesse render, né? Que aí você vai saber se você está longe ou se você está perto da Isso, pontuação, isso. né? Só, só uma coisinha, para o sponsor, viu, Bernardo, que é um 186.
aquele permanente, já, que é 186, eu preciso de 3 de experiência, período integral, ou seja, 38 horas por semana, depois da qualificação. Entendi. E aí eles pegam certinho a data do diploma. Para Sim, trás, não adianta chorar. não adianta, não dá jeitinho. Uhum. Não, beleza. Já respondi o Rafa. O último, Henrique. Boa noite. Experiência em contrato de trabalho, casual ou solo trader, tem a mesma relevância para fins migratórios? Em Tem, contratos de trabalho, tem essa profissão? tem. Gente, se você foi casual, se você está no ABN, se você está no TFN, esse é só uma situação empregatícia. É a mesma coisa que no Brasil você ser prestador de serviço ou PJ, né? Ou você está na CLT, tudo é emprego e tudo é período integral. Você consegue comprovar, sim, não tem problema nenhum. A diferença é que quando é ABN, eu preciso mandar a invoice e o extrato bancário para falar que aquele dinheiro que eu pedi na invoice foi depositado na minha conta, porque a invoice é o pedido, né, do dinheiro. Não é um recibo, né? Mas ele Uhum. conta. Não é um contra-cheque, né? O contra-cheque você mostra e está mostrado, né? Você já saiu de lá no TFN, né, que você fala, que é o contra-cheque, ou lerite, né? Isso. Já saiu o imposto É de isso. renda, né? Ali já foi, já Uhum. está falando, já foi depositado, né, na sua conta. Então aí não Isso. precisa. Beleza. Pode considerar que você está trabalhando sim, viu, Henrique? Tá sim, vai contar. É isso aí. Acho que Ah, ficou super completo, Glaucio. Vou cumprir minha promessa aqui de encerrar às 9, beleza? tá, beleza. Gente, baixa Quer então fazer os finalmente? só para falar para baixar ele, para fazer teste. Por favor, crítica construtiva eu adoro, mas ainda estamos em teste, então não desiste não. Vai lá porque a gente vai junto deixar esse app redondo para trabalhar em favor da comunidade aqui, brasileiro ou não, né? Para todos mesmo, É porque o isso aí. app é em inglês. E se tiver sugestões ou tiver algum dando pau lá, manda mensagem para a Glaucia Isso, que ela vai mandar pros experts, né? eu só encaminho, tá Isso. bom? É isso aí. Obrigada, viu, Beleza. Bernardo? Valeu, viu, Glaucio? Parabéns pela sua inovação aí, pela sua atitude de botar a informação no mundo, né? Que essa que é a nossa É, missão aqui, né? é, E ver nossa comunidade sempre crescendo. Eu adorei quando você falou assim, que os empregadores sabem que o brasileiro trabalha bem. Gostoso é. demais escutar isso, né? Uma música para os nossos ouvidos, né? Fazer essa fama nossa, né? Eu também fiquei tão feliz de escutar isso, viu? Eles sabem, esse recrutador que eu tenho, ele me falou, eu entendi que o brasileiro é extremamente qualificado, só que ele chega aqui trabalhando como cleaner e tal, ele não tem a oportunidade de treinar o inglês dele. Bota ele lá numa empresa, numa Caterpillar, sei lá, né, uma empresa grande, uma Moitz da vida, trabalhando por 6 meses, eu vou te falar se ele não vai falar inglês. Esse foi o que o É, falou para mim. E ele falou, e eles são trabalhadores, eles dão o sangue, eles ficam mesmo. Eu acho que isso é bem legal da gente, né? Ainda bem que eles reconhecem. é isso aí. Beleza, então, Glaucio, saindo daqui, eu vou baixar o seu aplicativo. Vou baixar Por agora. Vou mandar um favor. print, vou fazer um story aí com o aplicativo baixado. Obrigada, Bernardo. Beleza? Prazer falar aqui com você. Muito obrigada, gente. Tranquilo. Até. Tchau, Falou, tchau. abraço. Tchau. Outro. Tchau, tchau.